Então, nesse slide, nós apresentamos algumas definições que serão úteis ao longo da disciplina, né, de introdução dos escoamentos multifásicos. O que nós temos aí na tela é um diagrama conhecido por nós, que é o diagrama de fases de uma substância pura, né, que apresenta as possíveis fases ou possível estado da matéria de uma determinada substância em função da pressão e da temperatura, né, propriedades termodinâmicas. Então, a tendência geral é que a altas pressões e baixas temperaturas nós tenhamos uma fase condensada, ou uma substância na forma condensada, ou seja, um sólido, por exemplo, ou até um líquido, e a altas temperaturas e baixas pressões, aquela substância se apresente na forma de um gás, onde as moléculas se encontram mais espaçadas e com um potencial, portanto, né, termodinâmico muito inferior. Então, o conceito de estado físico ele é bem claro para nós, né? Então, é a forma como a matéria se apresenta em função de parâmetros termodinâmicos, propriedades termodinâmicas. Nós sabemos diferenciar fluidos, né, líquidos e gases, por exemplo, de sólidos, né? Um fluido não resiste, do ponto de vista mecânico, né, a uma diferenciação, não resiste a uma tensão de cisalhamento, uma tensão cortante, por isso escoa, e, um sólido, ele resiste àquela tensão, ele se deforma, né, por vezes elasticamente, né, mas em algumas situações plasticamente, enfim, e resiste, né? Então isso é o que, é o que diferencia, certo? Nesse diagrama nós vemos algumas linhas, né, que são chamadas linhas de coexistência de fase. Então nós temos uma linha aqui, por exemplo, sólido e líquido, líquido e vapor, por exemplo, né, que mostram estados ao longo dos quais, né, linhas ao longo das quais as duas formas com que a matéria se apresenta são possíveis numa condição de equilíbrio. Isso é muito importante do ponto de vista de engenharia até, né? Nós temos dois pontos importantes aqui também, que são o ponto triplo e o ponto crítico, né? No ponto triplo, existe uma coexistência entre as três fases, então as três fases se apresentam numa condição de equilíbrio, elas podem ser encontradas em equilíbrio termodinâmico, sólido, líquido e vapor, e no ponto crítico é basicamente o final da linha de coexistência entre líquido e vapor, né? À medida que a pressão vai aumentando, né, o espaçamento entre as moléculas do vapor, por exemplo, vai ficando cada vez mais diminuto, né, e aquele gás a alta pressão, aquele vapor a alta pressão, vai tendo comportamento quase de um líquido, né? E o que diferencia as fases, né, que é a formação de uma interface entre líquido e vapor, no ponto crítico ela deixa de existir, né? Então toda substância se comporta como um fluido a alta pressão, né? Tá? Então nós temos aqui algumas definições que eu quero apresentar para esclarecer como o diagrama é apresentado, né? Então, é importante mencionar que nós estamos tratando de uma substância pura, né? E nós definimos da termodinâmica a fase como uma região homogênea da matéria, que pode se apresentar sob a forma de sólido, líquido e gás, né? Um líquido ele existe abaixo da temperatura crítica e pode ser transformado em vapor, reduzindo-se a pressão, a temperatura constante. Então, eu transformo líquido em vapor, por exemplo, caminhando de cima para baixo, atravessando, atravessando a linha de coexistência, né, a temperatura constante. Então, eu saio de um ponto aqui no líquido, né, e reduzo a pressão, mantendo
a temperatura constante e com isso eu exerço uma transformação de fase, certo? Da mesma forma, o vapor existe abaixo da temperatura crítica e da pressão crítica e pode ser condensado ou por compressão a temperatura constante, que é basicamente fazer o caminho inverso, né? Sair daqui a temperatura constante desse ponto e caminhar, só achar o cursor aqui, e caminhar na direção vertical, mantendo a temperatura constante e comprimindo, né? Ou resfriando a pressão constante. Eu saio de uma região aqui, a pressão constante, eu reduzo a temperatura. Eu vou cruzar a minha linha de existência de fase, né? Essas setinhas que foram colocadas aqui são exatamente os processos de transformação, né? Eu não quis colocar processos inversos a esses para não poluir muito, mas aqui nós temos o processo de vaporização, que é a transformação geral de líquido em vapor, um processo de fusão, que é a transformação de sólido em líquido, e um processo de sublimação, que é a transformação de sólido em vapor, certo? Para isso a gente tem que estar abaixo do ponto triplo ali, né? O dito fluido supercrítico, ele existe acima da pressão crítica e da temperatura crítica, né? Acima do ponto crítico, nessa região aqui, né? E um gás ele existe acima da temperatura crítica, né? Porém abaixo da pressão crítica. Então a gente estaria nessa região aqui, é uma região de gás. O que diferencia o gás de um vapor, por exemplo, né, é que o gás, a temperatura constante, eu posso comprimi-lo e nunca vai haver o aparecimento de uma interface, né, entre fases, né? E no vapor, ao contrário, se eu parto de uma região de relativamente alta temperatura, porém abaixo da temperatura do ponto crítico, né? E baixa pressão e eleva a pressão daquela substância, eu vou atravessar a linha de coexistência, ou seja, em algum momento dentro daquele reservatório vai aparecer uma fronteira entre duas fases, visivelmente mostrando um salto de descontinuidade no meu sistema, tá? No ponto crítico, né, a gente já precisou usar essa definição. Não existe distinção entre líquido e vapor, né? Então, acima do ponto crítico, é impossível distinguir fases diferentes, né? Então, ao passar pelo ponto crítico, ocorre o desaparecimento da interface e a interface portanto, uma região de transição de fases de transição entre fases adjacentes, né? Ela tem espessura de algumas camadas moleculares e, como disse anteriormente, há um salto de descontinuidade quando a gente atravessa a interface. Por exemplo, ao passar de líquido para vapor, a massa específica, a densidade, tem uma variação brusca aqui, certo? Tá? Isso nunca acontece desse lado aqui acima, né, da temperatura crítica, certo? Eu posso passar, comprimir aqui ao longo dessa trajetória e não vai haver um salto de descontinuidade entre as propriedades, da mesma forma aqui, tá? Não vai haver um salto de descontinuidade. Então essa é a grande diferenciação de líquido e de vapor e de gás, tá? Então, obviamente o conceito de saturação diz respeito ao equilíbrio termodinâmico. A gente falou aqui das linhas de coexistência, né? Então, se existe equilíbrio termodinâmico sobre uma linha de coexistência, a gente está numa condição de saturação, né? Tá? Então, as duas fases são possíveis naquele estado termodinâmico, tá bem? Então, agora uma classificação que é pertinente aos escoamentos multifásicos ou bifásicos propriamente ditos, né? No escoamento monofásico, nós categorizamos os escoamentos, por exemplo, a partir do escoamento ser laminar ou não, ou turbulento, por exemplo, né? Do comportamento com relação a configuração hidrodinâmica do escoamento, né? Então, o escoamento pode ser laminar, ele pode ser um escoamento em transição, ou ele pode ser um escoamento turbulento, certo? Nós temos as definições desses escoamentos bem claras para nós, né? Com relação à geometria, o escoamento pode ser livre, né?
por exemplo, um jato submerso, é um escoamento livre, um escoamento em camada limite, quando o escoamento é adjacente a uma superfície sólida, por exemplo, formando uma camada limite, ou um escoamento interno, um escoamento no interior de um duto ou de um canal, em que ele é afetado por todos os lados, digamos assim, pela presença do contorno. Tá? No escoamento bifásico, né, e aí isso pode ser estendido ao escoamento multifásico, trifásico, né, por aí vai, além das categorias ao lado, ou seja, escoamento laminar, transição turbulento ou aspectos geométricos, as fases podem ser contínuas ou dispersas, certo? Então vão existir interfaces, né, entre as fases. Posso ter um escoamento sólido, líquido, gás sólido, gás líquido, né? E essas fases elas vão se distribuir no domínio da seguinte forma: as fases são contínuas, né? Ou podem existir fases dispersas no meu escoamento, né? Então, o que diferencia, por exemplo, né, a fase, como é que eu posso determinar se o escoamento é de fases contínuas ou se tem fases dispersas? Basta olhar para a geometria do meu sistema, né? E aí A e B são fases, tá? São diferentes fases. Então A pode ser líquido, B pode ser sólido. Por exemplo, A pode ser líquido, B pode ser gás, ou A pode ser líquido e B pode ser um outro líquido immiscível com aquele outro líquido, água e óleo, por exemplo, né? Então existe aqui a formação de uma interface, certo? Bem claramente, né? E dentro daquela fase A, eu traço uma linha, eu posso traçar uma linha entre quaisquer dois pontos, né? Não necessariamente uma reta, como está aqui, mas entre quaisquer dois pontos da fase A, se eles puderem ser unidos com uma linha, aquela fase é contínua, certo? Essa outra fase B também é contínua, porque toda e qualquer região daqui desse domínio da fase B pode ser todo qualquer ponto, né, pode ser unido por uma linha. Nessa outra situação aqui, claramente a fase A é uma fase contínua e a fase B é uma fase dispersa, né? Entre quaisquer dois pontos da fase A, eu posso traçar uma linha, certo? Então, entre esses dois pontos aqui eu tracei essa linha que é quase uma reta, mas eu poderia traçar entre esse ponto aqui, ó, passando por entre essas bolhas, sei lá, aqui, com outro ponto do domínio da fase A. É uma fase contínua. Agora, da fase B, se eu quiser unir esse ponto, está aqui dentro dessa bolha, por exemplo, né, com outro ponto da fase B aqui, eu vou ter que atravessar uma interface, certo? E se eu atravesso a interface para unir dois pontos de uma determinada fase, aí isso configura que aquela fase é uma fase dispersa, tá bom? Então o escoamento de bolhas suspensas em um líquido, por exemplo, bolhas de gás, é um escoamento em que o líquido é uma fase contínua e o gás é uma fase dispersa. Um escoamento de líquido que carrega um sólido, por exemplo, um sólido particulado, é um escoamento contínuo para o líquido e disperso para o sólido, certo? Tá? Isso faz bastante diferença no momento que a gente vai traçar estratégias para resolver aqueles escoamentos ou até técnicas de medição para parâmetros desses escoamentos, tá bem? E com isso a gente fecha esse capítulo introdutório.